Já estamos preparados aqui para a nossa live. Agora só vamos fazer um testezinho em relação ao volume, ao microfone, se está sendo bom o nosso áudio. E eu espero o feedback de alguns de vocês. Feedback, não é? E ao mesmo tempo, olha, vá lá, chame as pessoas do seu grupo. Vamos avisar para o pessoal, está começando a nossa live. Que ainda temos poucas pessoas participando com a gente, não é? Então vamos chamar os nossos amigos, os nossos irmãos, o pessoal do nosso grupo, para nós darmos andamento. E hoje temos um assunto muito legal para nós conversarmos. Então, enquanto você chama o pessoal aí pelo WhatsApp, manda o link para as pessoas, eu vou dar uma revisada aqui no nosso texto. Combinado? Vamos ver qual é a quantidade de pessoas que nós temos agora aí, ao vivo. E ainda temos pouca gente. Temos pouca gente. Agora que estamos com 35 pessoas. Então vamos lá, gente. Vamos lá chamar o pessoal. Tem que estar preparado para esse momento. Todas as quartas-feiras estarmos juntos, né? Você que está entrando agora, aproveita enquanto estamos preparando aqui para começarmos. Aproveite para chamar as pessoas do seu grupo, seus amigos. Vamos reunir o pessoal, gente, para nós juntos conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Estou aguardando. Enquanto não chegar o número satisfatório, vou estar esperando aí para nós começarmos essa nossa conversa. Ó, e tem gente que tem a síndrome do pastor, esquece das coisas, viu? Então, para esses esquecidos, não manda apenas uma mensagem, não. Faz o seguinte, liga para essa pessoa, liga para ela e diz, olha, já vamos começar a nossa live da Palavra de Paz desta semana, desta quarta-feira. Estou aqui aguardando você. Tá aumentando, gente. Olha aí, tá gostando de ver o pessoal chegando aí para participar desse momento com a gente, né? Gostando de ver. Deixa eu chamar aqui a Jana para dar um alô para vocês. Vamos lá, Jana, olha. Dá um alô aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar hoje. Esse momento da palavra de paz. Vem trazer paz às nossas orações, né? Deixa eu ver quantas pessoas já temos. 80 pessoas. 80 pessoas, olha. Tudo bem. Tem gente que esqueceu que o nosso Palavra de Paz é hoje. Manda mensagem, né? Tá com a síndrome do pastor, né? Esqueceu na semana passada. Então diz pro pessoal, ó, dá uma ligadinha aí, se tá mandando mensagem e não está resolvendo, dá uma ligadinha e diz para eles que nós estamos já preparados e aguardando a participação dele nesse momento, tá bom? Estou esperando. Enquanto você chama, a Jana vai lá dentro e eu vou aqui dar uma olhadinha no nosso assunto de hoje, ó. Um assunto bem legal nós temos para conversar hoje. Já vou dar uma pista para você, uma pincelada num episódio da vida do rei Davi, que vale a pena, viu? Talvez você vai se espelhar, vai ver o seu reflexo aí nesse episódio, nesse momento da sua vida. Então, vamos lá? Chama o pessoal que já estamos nos preparando. Mais 30 segundinhos e a gente começa a tratar do assunto dessa live nessa quarta-feira. Bom, batemos os 100, né? Batemos as 100 pessoas, mas olha, semana passada tinha mais gente, viu? Semana passada tinha mais gente participando conosco ao vivo. Nós temos que ter aquele mesmo número da semana passada. E, ó, no final nós vamos terminar fazendo a nossa oração juntos, né, do nosso clamor das 20 horas.
Bom, gente, enquanto o pessoal está chegando, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui nesse nosso encontro, nesse momento. E é tão estranho a gente ficar sem o nosso culto presencial, não é? E nós temos esses momentos para a gente matar um pouquinho a saudade, para nós estarmos próximos uns dos outros, né? Tem que sempre lembrar disso. Igreja é conectividade, é interatividade, é nós estarmos juntos. E já que a gente não pode estar juntos no nosso auditório, na nossa igreja, nós podemos ter esses momentos agradáveis, né? Como esse agora que estamos aqui juntos, batendo esse papo. E no nosso Palavra de Paz, desta quarta-feira. E é tão difícil nós encontrarmos paz em momentos turbulentos como esse. É interessante que no ano passado ou retrasado, não lembro, eu desenvolvi até uma frase. Está difícil? Pode piorar. E pior que tem piorado, né, gente? Tem piorado. Mas nós estamos nos segurando na graça do Senhor Jesus. E tem um episódio da vida do rei Davi, aquele grande homem usado por Deus, que foi extraordinário, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não, ele não era perfeito. Ele era uma pessoa comum, como você, como eu. Mas era um homem que queria agradar a Deus em tudo o que fazia. E por isso que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Vocês bem sabem que antes dele se tornar aquele grande rei, ele passou um bom tempo sofrendo no deserto. E ali não foi 1 ano, 2 anos, não, foram vários anos fugindo de Saul. A todo custo, Saul queria tirar-lhe a vida. E chegou num momento tão complicado, porque você imagina só, todo um estado, toda uma nação, atrás de uma única pessoa. Não tinha onde se esconder naquela nação. E o que foi que Davi fez? Davi foi buscar refúgio na terra dos seus inimigos. Pasmem, mas foi isso que aconteceu. Na terra dos filisteus. Porque não havia em Israel lugar seguro. Parece que era um risco que ele estava correndo, né? E de fato, era um risco. Só que não tem aqueles momentos na vida que você tem que mensurar o que é menos pior. Foi isso que Davi fez. E o menos pior era se refugiar na terra dos inimigos. E você bem sabe que os filisteus eram inimigo de Israel e Davi, que protagonizou aquela luta épica contra o guerreiro Golias. Isso, Golias era filisteu. E Davi lá estava, no meio do povo filisteu. E no final da vida de Saul, e essa história está registrada lá em 1 Samuel, capítulos 29 e 30. No final da vida de Saul, quando Davi já estava a serviço de Aques. Aques era o governador de Gate. Os filisteus tinham 5 cidades-estado. E cada uma dessas 5 cidades era governada por uma pessoa diferente. Mas eles tinham vários pontos em comum: a língua, a origem, o território. Apesar de serem cidades independentes, eles se uniam para um bem comum. E guerrear era um bem comum. Então as cidades se uniram para ir à guerra contra Israel. Israel, que era governada por aquele rei, nada menos, nada mais que Saul, o grande perseguidor de Davi, por ciúmes. Olha que interessante, ciúmes, não é? E quando então as cidades se uniram e se juntaram para irem ao campo de batalha, os outros comandantes perceberam que na retaguarda de Aques
que era governante da cidade de Gate, que era a maior das 5 cidades principais dos filisteus. Na retaguarda estava Davi e aqueles 600 homens que seguiam a ele. E nesse momento, eles questionaram, que você tá? Quem é esse que está aí acompanhando a sua tropa? E Aques então contou que era Davi, que desde o momento que ele abandonou o seu senhor Saul, ele o servia com muita diligência, com muito valor, e era uma peça fundamental naquele momento. Mas isso não convenceu os outros comandantes, ao ponto deles baterem o pé e disserem, não tem jeito. Quem garante que ele, para reconquistar a confiança do seu senhor, no caso era Saul, não nos trairá e nos atacará em batalha? E, gente, Davi provavelmente faria faria exatamente isso. Iria atacar os próprios filisteus em batalha. E ali, Davi estava entre eles para sobreviver. Exatamente. Era uma questão de sobrevivência, escapar de Saul. Então, Aques, com todo cuidado, chegou com Davi e disse, olha, Davi, sabe o que é? Os outros comandantes não gostaram muito da ideia de você estar no nosso meio. Então, você pode preparar os seus soldados e, ao amanhecer, pode voltar à cidade, não é? A Ziklag, no caso. Você pode voltar àquela região, àquela sua cidade, e lá ficar até as próximas ordens. Davi, então, né, até disse para o rei Aques, olha, mas Senhor, o que foi que eu fiz? E Aques disse, não, é porque eles não gostaram, mas olha, não faça nada contra um dos governantes, vá em paz e fique tranquilo. No lugar que Davi se encontrava, até Ziklag, distava 145 quilômetros. E agora que começa o capítulo 30. Esse resumo que eu fiz para você, para contextualizar, está no capítulo 29. E olha só o que Davi, com que ele se depara quando ele chega a Ziklag, que era exatamente a cidade que ele tinha, né, tido estada junto com a sua família, com todos os seus bens, seus animais, a família dos soldados, dos 600 que com ele estava, o sacerdote que o acompanhava, ficava ali, todos eles. Ali era o lar deles. E olha o que aconteceu. Quando Davi, capítulo 30 do livro de 1 Samuel, versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Gente, essa é uma boa história para resumir aquela frase do início. Está ruim? Pode ficar pior. Davi, fugindo de Saul para tentar sobreviver, encontrou guarita ali, no meio do povo filisteu, mais especificamente do povo da cidade de Gate. E o rei de Gate, o Aques, deu a ele uma região para que ele pudesse morar com todos que com ele estavam. Uma cidade de Ziklag. Agora imagina só. Foram saqueadas várias cidades ali do Negueb, tanto de Judá, da tribo de Judá, quanto dos filisteus, naquela fronteira. Mas apenas uma foi incendiada. Logo, a de Ziklag. A cidade
em que Davi tinha ali colocado toda a sua família, juntamente com seus soldados, a cidade que era o lar deles. Complicado, não é? Exatamente isso que aconteceu. Agora, olha só o que é interessante. Olha o estado que eles se encontravam. Gente, 3 dias de viagem. Você está pensando, mas pastor, só era 145 quilômetros. Ei, eles não tinham o meio de transporte que nós temos hoje. Eles não tinham a estrutura que nós temos hoje. Era montado no lombo de um animal. Era dificultoso. E não tinha a estrada, né, ali boa, agradável, Negueb, de qual fazia parte, ou estava próximo, essa cidade era uma região desértica. Então não tinha estrutura, era uma coisa lenta mesmo. Agora, olha só a que ponto eles se encontraram. Olha aqui no versículo 3. Ao chegar a Ziglac, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Antes de terminar esse verso 6, que eu parei na metade dele, olha o que é interessante. Gente, eles estavam profundamente amargurados. Imagina só. Tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Tá tudo ali decorrendo muito bem. Inclusive, até evitou um transtorno, né? Davi não precisou se expor. Ele foi dispensado de lutar. E quando chega, está um caos. Não tem ninguém. As mulheres foram levadas, as crianças foram levadas, os jovens, até os idosos, os animais. E a cidade estava em chamas. Gente, não é para menos. Não é para menos. E para piorar, os 600 que estavam com ele falavam em apedrejá-lo. Olha só como estava complicado. Mas olha o final do versículo 6, eu segurei de propósito, que eu vou ler agora, continuando a leitura com você. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Meu irmão, continue confiando em Deus. Mesmo quando tudo parece dando errado. Continue confiando em Deus. Continue confiando em Deus quando as contas não param de chegar. Continue confiando em Deus quando o tempo está passando e o mantimento está ficando pouco. Continue confiando em Deus quando você está indo tão bem, fazendo tudo corretamente. E quem disse para você que fazer tudo corretamente é uma vacina que o imuniza de problemas? Não tem respaldo bíblico nenhum. O fato de nós sermos fiéis, o fato de nós adorarmos a Deus, o fato de nós sermos adoradores do Senhor, quem disse que por isso nós não teríamos dificuldades? Não, pelo contrário. Teremos sim. E em algumas fases, são enormes as dificuldades. Como é essa fase que você e eu estamos passando agora? Mas nós vamos nos fortalecer no Senhor. Nós não vamos nos fortalecer nas circunstâncias. É no Senhor. É nós renovarmos nossa força. Sim, nós vamos chorar, vai bater aquele momento de tristeza e a amargura, ficar profundamente amargurados. Então a gente vai, Senhor,
Mas aí nós precisamos, com sobriedade, colocar a cabeça em ordem e continuar confiando que Deus é Deus. Deus é Deus independente de qualquer coisa. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano de nossas vidas. Mas a história não acaba aí. Nós vamos continuar aqui, nesse capítulo 30. Vamos olhar aqui a história. Olha o verso 7. Então Davi disse ao sacerdote, o sacerdote Abiatar, que estava com ele, fazia parte do seu bando, para que consultasse o Senhor. Ele consultou o Senhor e o Senhor disse: pode ir, que vocês vão alcançá-los e vão recuperar o que vocês perderam. Sabe, é até difícil nós acreditarmos nessas coisas nos momentos complicados, né? É até difícil nós acreditarmos, imagina só, Davi nessa circunstância. Será que não bateu uma dúvida? Eu pensei nele, talvez nos homens que com ele estavam. Mas parece a gente, quando Deus diz que você não vai, Deus vai botar o pão na sua mesa, Deus está cuidando de você, e você olha para um lado, olha para o outro, só vê desgraça, só vê gente morrendo. A confiança pode até ficar balançada, não pode? Mas continue a confiar. E Davi, então, depois de consultar o Senhor, ele prosseguiu e foi adiante. Olha comigo o verso 9. Davi foi adiante. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor. E eles iam seguindo os vestígios. Os vestígios, a marca dos animais, a marca de tropa passando, objetos caídos. Então eles foram seguindo, até que pararam no ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns. Verso 10. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Gente, não era fácil. 1/3 da tropa ficou para trás. Talvez isso era motivo suficiente para que Davi e os 400 que foram adiante chegassem à conclusão: é tempo perdido. Vamos jogar a toalha. Vamos desistir. Mas não. Deus quer que você entenda o seguinte: é que é no meio da catástrofe, é no meio da calamidade, que Ele mostra para você que Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele pode, que Ele faz. É nessas horas que o nome dele é glorificado, porque a glória é para Ele, não é para a sua. A glória era para Ele, não era para Davi. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele não precisa de muita gente. Ele não precisa de expert. Ele não precisa de pessoas extremamente habilitadas, hábeis. Ele só quer pessoas que confiem nele e que vão adiante, que continuam firmadas no Senhor, independente da dificuldade. Então os 200 ficaram, 400 continuaram. Todavia, Davi, final do verso 30, todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb, incendiamos as cidades de Ziglac. Ali lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei a eles. Gente, olha só.
Esse jovem havia sido deixado há 3 dias porque estava doente. Olha que interessante. Ninguém ia esperar encontrar alguém quase morrendo para ajudá-los. Mas é assim que Deus faz. Você tem que ver que as pequenas coisas são usadas por Deus para trazer a devida solução para nossas vidas. Aqui Deus usou um escravo que havia sido abandonado há 3 dias. Era para estar morto. E havia sido abandonado porque estava doente. Um lugar desértico. É o deserto de Negueb. Sem comer, sem beber. Mas Deus permitiu que esse jovem fosse abandonado. Deus segurou esse jovem porque esse jovem iria ajudar Davi e agora os 400 homens a recuperar tudo que eles tinham. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Olha só o verso 18. O verso 16 diz assim: quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Olha o verso 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 homens que montaram em camelos e fugiram. Gente, a calma, ela precede o sucesso. Talvez muitos de nós, ao chegar ali, diante daquele acampamento dos amalequitas, a vontade seria imediatamente, na fúria, vamos nos vingar, mas não era a hora. Era no dia seguinte, depois de descansar, depois de recuperar as forças. E olha o resultado. Olha só comigo agora, o verso 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Você está vendo? O final é bom. Deus estava provando esse homem, preparando esse homem para se tornar o maior rei da história de Israel. Deus está preparando a você. Deus está me preparando para aquilo que Ele tem para a gente lá na frente. As dificuldades são usadas por Deus para testar a nossa fé. Confie. Nada. Davi e seus homens não perderam nada. Sabe o que o diabo faz com os problemas? Ele faz aparentar maiores do que são. O diabo faz com que os problemas se tornem gigantes em nossas vidas. Temos que confiar em Deus. E olha que é interessante. Ele recuperou tudo. Parou aí? Não. Não parou aí. Verso 20. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Deixa eu dizer para você uma coisa. Ele passou a ter mais do que tinha antes. Porque ele recuperou o que era seu. Ele recuperou o que era das cidades vizinhas da tribo de Judá. Ele recuperou tudo, inclusive devolveu para as cidades o que era deles e ainda ficou com aquilo que era dos amalequitas. Esse é o Deus que nós servimos. Só nos resta de uma coisa: continuar confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Ei, está na hora, não é? O nosso clamor, não é verdade? Está na hora. Gente, confie em Deus.
Confie. Isso é para todos nós. Deus é maior do que os nossos problemas. E agora, minha esposa vai orar aqui com a gente. Nós vamos juntos, juntamente com você que está aí do outro lado da telinha. Vamos juntos orar a Deus no nosso clamor. Oremos. Pai, aqui nós estamos, cansados, mas não desanimados, exaustos, mas não abatidos, em alguns momentos aflitos, mas não desesperados, porque estamos sempre confiantes em Ti. Nós renovamos as forças não nas circunstâncias, mas em Ti, Senhor. Que o Senhor renove as forças de cada um desses irmãos que estão acompanhando esse momento. Que o Senhor dê ânimo novo. Que o Senhor faça com que a gente olhe para tantas coisas boas que já fez em nossas vidas. E isso nos ajude a continuarmos caminhando, firmes, esperando o cumprimento dos Teus propósitos. Que o Senhor dê forças a todos nós. Que o Senhor proteja a todos nós. Que possamos continuar firmes, sem afastar 1 milímetro que seja de nossas convicções, da nossa fé. Nós clamamos a Ti, Senhor, por cada um dos irmãos que estão acompanhando. Supra as necessidades. Abençoe a mesa dos Teus filhos. Abençoe o emprego. Deus, precisamos de um milagre, mas nós cremos que o Senhor realiza milagres. Que o Senhor esteja a visitar cada um daqueles nomes que estão na lista de oração. Não preciso citar, Senhor, porque a minha mente vai falhar, mas sabemos que o Senhor conhece. Visita nos hospitais. Que o Senhor supra as necessidades das famílias. Que o Senhor conforte os corações daqueles que sofreram perdas. Que o Senhor abençoe esse momento tão difícil, tão conturbado, tão complicado. Pai, que a nossa alma esteja a descansar em Ti. E que nesses momentos que os casais estão mais juntos em casa, que a família está mais reunida, possam aproveitar os seus tempos com programações que edifiquem, não com divisões e contendas. Abençoe a cada um de nós. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém e amém. É muito bom estar com vocês nesses momentos. Muito bom mesmo. Olha, que Deus abençoe a todos vocês. Nós aqui, eu e minha esposa, nós afirmamos que estamos com saudades, mas enquanto não voltarmos a estar juntos presencialmente, estaremos por aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo. Até a próxima palavra de paz. Até a próxima palavra de paz. O próximo encontro. Tchau, gente.